Olá pessoal, 12 de julho de 2019, Rio Fagundes, e vamos falar de Glenn Greenwald e do áudio atribuído a Deltan Dallagnol. Bom, um perito renomado, muito conceituado, deixou a sua opinião em relação. E olha só o que ele fala, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, dá aquele joia, não esquece, tá bom? Vamos lá, olha só. Perito renomado diz que áudio e textos apresentados por Glenn são impericiáveis. E ele vai explicar o porquê. O professor Ricardo Molina de Figueiredo é possivelmente o mais renomado perito em fonética forense do Brasil. Tem um extenso currículo de atuação em casos importantíssimos. Sobre o áudio atribuído ao procurador Deltan Dallagnol, que saiu do Telegram e foi colocado no YouTube, o eminente perito diz o seguinte, em entrevista concedida ao site O Antagonista. Pula na propaganda. Aqui. Mais um pouquinho. Bom, tá aqui. Bom, nesse momento em que coloca no YouTube, você já altera o formato da gravação, porque o YouTube faz um upload conforme o critério de formatação e compactação deles. Não tem como você controlar isso. Essa gravação, para ter algum valor pericial, teria que ser apresentada tal como ela saiu do Telegram, do WhatsApp ou qualquer aplicativo da qual tenha sido retirada. Ele acrescenta que o áudio divulgado possui um baixo nível de ruído, ou seja, de sons de fundo, externos à voz. Por isso, ele seria facilmente editável, sem que no resultado fosse possível perceber ou detectar quebra de continuidade no som. Se não tiver contexto, vai ficar complicado saber se aquilo não é composto, por exemplo, de pedaços de outras conversas. Porque o nível de ruído de fundo é tão baixo que a coisa mais fácil do mundo seria cortar pedaços de uma conversa e inserir na outra, afirma. Você consegue fazer emendas, pegar trechos de uma gravação e colocar o que você quiser. Principalmente se você tem um material muito grande. Não estou dizendo que foi feito, estou dizendo que é fácil tecnicamente. E seria praticamente indetectável, afirma. Por isso que trabalhar pericialmente com esse tipo de material é uma aventura que você quer. Que você até agora nenhum perito se dispôs, né? Uma pergunta. É uma aventura temerária, concluiu o perito, ou seja, ninguém se prontificou a trabalhar com esse negócio. Com relação aos textos de mensagens divulgados pelo site The Intercept, Molina classificou da seguinte forma: as mensagens de textos que estão sendo divulgadas estão sendo redigitadas. Isso é uma loucura. Quer dizer, não é o texto original, é o que eles escrevem. Quem garante, né? Tanto é assim que colocaram data de 25 de outubro de 2019. Lembra o perito. Os textos são impericiáveis. Nunca serão autenticados, reforça, ao avaliar a impossibilidade deles serem usados como prova em qualquer processo. Molina vai além, ainda que se provasse a integridade do áudio atribuído a Dallagnol, isso automaticamente não autenticaria os textos. Não existe autentificação pericial por analogia, cada coisa é uma coisa. Porém, em audiência no Senado Federal, o abjeto Verdivaldo foi questionado se permitiria a submissão dos dados cibernéticos roubados à verificação e análise de perícia regulamentada. Ele negou com veemência, limitou-se a dizer: nós temos jornalistas que são peritos. Na realidade, mesmo que houvesse a concordância do pilantra americano, uma eventual perícia não chegaria a nenhuma conclusão. Em suma, tudo está abstrito à palavra de um ativista político, receptador e criminoso. Bom, aí, gente, é interessante isso aqui, né? Você vê que engraçado. Esse cara é um dos maiores peritos do Brasil, se não o maior perito nessa área, né? E ele explica, claro, né? Você não tem sons de fundo, né? Que possam ajudar na detecção de uma... Porque quando você fala, você pausa. Então eu tô aqui. Oi, tudo bem? Pausei. Oi, tudo bem?
Como é que você está? Tem uma pausa, né? E aí, nessa pausa, geralmente tem os ruídos de fundo, o barulho de pessoas, carro, panela, qualquer coisa, né? A cadeira balançando. Então, esses ruídos ajudam a detectar se nessa pausa houve uma troca, né? Se houve um corte ou uma substituição, porque a minha voz para continuar a próxima palavra. Porém, os ruídos de fundo não. E ali você percebe se tem um corte ou não. Como os ruídos são tão baixos, são quase imperceptíveis, é difícil de você poder ter uma afirmação mais direta. E tem também a parte que eu achei interessante. A mesma pergunta que os próprios petistas fizeram aí ao Glenn, fizeram, na verdade, os petistas fizeram ao Glenn, né? Alguém do governo fez petistas fizeram ao Sérgio Moro, alguém do governo fez ao Glenn, né? Na questão lá do Sérgio Moro, tanto acho que o Humberto Costa e o Paulo Pimenta, ambos no Senado e na Câmara, pediram para que Sérgio Moro, né, assinasse um termo entregando o celular dele para ser periciado. Detalhe, a burrice é tão grande que eles parecem que não sabiam ou se fingiram que não sabia. O celular do Sérgio Moro já está na perícia. Foi entregue antes mesmo deles pedirem. Então, Zé Fini. Segundo, a mesma pergunta foi feita para o Glenn. Você entregaria o material? O Glenn disse não. Aí é que tá o engraçado. O cara quer acusar, mas não quer provar. Se esconde atrás do jornal. Quer dizer, é fácil demais eu acusar uma pessoa, mas não prová-la. Você vê que o áudio que está colocado no YouTube, ele só... Quando a gente, por exemplo, eu vou colocar um vídeo no YouTube, ele compacta para lá e depois ele tem um momento de processamento. Você que mexe com o YouTube sabe disso. E ali ele é convertido para um formato. Nessa conversão, o áudio deixa de ser original. O vídeo deixa de ser original. Ele muda a sua composição. Então já não dá mais para ter obtido esse material como original. Ele é original, mas não pode ser periciado como original, porque houve uma transformação. E é como o perito fala aqui. O áudio, para ser periciado, ele precisa ser entregue conforme ele saiu de dentro do aplicativo, conforme ele foi extraído, né, diretamente no formato original. E aí que está o problema. O Glenn não quer entregar. Então como é que eu quero que as pessoas tenham credibilidade na minha informação se eu não dou a prova para essa, né? Quer dizer, tem que acreditar na minha... nós temos peritos jornalistas. Você acha que um perito jornalista de um criminoso como o Glenn iria divulgar dizendo, não, esse áudio é fraudulento? Claro que não. Ainda que eles entendam que o áudio é fraudulento, eles vão atestar como positivo, é claro, afinal de contas eles têm uma causa a defenderem, né? O primeiro que dissesse que o áudio era fraudulento era expulso, era demitido do The Intercept. Quer dizer, é uma noção. Quer dizer, eles falam na parcialidade do Sérgio Moro, mas usam os próprios peritos, segundo eles, para poder autentificar. Quer dizer, não há parcialidade nisso não, gente. Eu não entendo. Eles acusam o Moro daquilo que eles mesmos praticam para poder justificar a prova contra Moro. É incrível. Canal Brasil Notícias. Aí, gente. Esse controle meu tá... Tchau.